Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Você está... Que é isso, Tigra? Vem cá, vem. Você que está conosco neste domingo, dia 20 de julho de 2025. Nosso querido amigo Tigrão, como não poderia deixar de ser, está dando a sua participação aqui conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a gente possa aproveitar esse entardecer com o tema que nós estamos abordando. Hoje, a segunda parte do tema Meu espírito dorme enquanto eu durmo? É uma ótima pergunta, um ótimo questionamento, e os espíritos nos explicam. Mas antes disso, para que possamos entrar em harmonia, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem desejar fechar os olhos, vamos serenar os pensamentos, aquietar a nossa mente, e desta forma, com a respiração tranquila, serena, possamos agradecer por mais um dia, por mais um domingo, mais um entardecer espírita, que possamos receber as bênçãos e inspirações dos bons amigos espirituais. Vamos aproveitar da melhor forma possível, que assim seja. Muita paz, muita luz. Boa tarde a todos. Amados irmãos, como nós dissemos, hoje nós estamos na parte número 2 desse tema e dando continuidade ao estudo, selecionando sempre algumas partes, não todas, de O Livro dos Espíritos, no capítulo de Estados de Emancipação da Alma. Nós estamos abordando o sono e os sonhos. E a pergunta 403, ela é bem interessante. Tanto essa como a 404, elas trazem muitos questionamentos dos sonhos que temos. Então, 403, Kardec assim perguntou: por que não nos lembramos sempre dos nossos sonhos? Olha que interessante. Muitas vezes eu lembro de partes. Assim que eu acordo, eu tenho uma lembrança, mas logo depois eu esqueço. Há pessoas que gostam de ter uma cadernetinha, um pequeno caderno na cabeceira da cama, com lápis ou caneta, para poder fazer anotações, assim que acorda. Então, olha a resposta que os espíritos dão. Em o que você chama de sono, só há um repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Então, aí já tem a primeira parte da pergunta que lançamos em nosso tema. O nosso espírito não adormece, ele está em constante atividade. O nosso corpo físico, sim, descansa, ele repousa naquele momento. Continuam os espíritos falando o seguinte: recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que ele gosta, com que ele estima, quer neste mundo ou em outros mundos. Então, nesse momento, apesar do meu espírito estar ligado ao meu corpo físico, vinculado, conectado, mas ele tem mais liberdade, a matéria causa menos obstáculo, e o espírito se lança, se desdobra. É um estado de emancipação da alma. E é tão interessante que eu posso me encontrar com aqueles que eu gosto. Tanto encarnados, ou seja, eu posso me encontrar com pessoas, espíritos que ainda continuam vivos na matéria, como espíritos que já partiram da matéria, que se encontram desencarnados, somente em espíritos. E o que é mais legal, quer neste mundo, na Terra, ou em outros, ou seja, eu posso até encontrar outros espíritos que podem estar em mundos inferiores, né? Porventura tenha sido exilado da Terra, ou espíritos que possam estar em mundos superiores, ok? Mas, continuando a resposta, mas como é pesada e grosseira a matéria que nos compõe, o nosso corpo físico, o corpo dificilmente conserva as impressões que aquele espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos nossos órgãos sensoriais, mas sim pelos órgãos espirituais.
Então, olha que interessante, quantas informações estão aqui contidas. A primeira é que o nosso espírito está sempre em atividade, quem descansa é o corpo físico, mas não perde a vinculação. Outra, eu posso, por estar mais em liberdade, eu posso me encontrar com aqueles que eu gosto, estando neste planeta ou em outro, estando vivos ainda na matéria, reencarnados, ou não, que já tenham partidos. E, por essa vinculação à matéria mais grosseira, isso é um obstáculo, muitas vezes, para a lembrança do que eu sonhei. Muitas vezes eu me acordo e não lembro do que sonhei. E aí alguém me relata, Aníbal, essa noite a gente esteve junto, fizemos alguns trabalhos, você estava fazendo isso, fazendo aquilo. Eu disse, que coisa boa, eu não tenho essa lembrança. A pergunta 404 é uma outra que questionam demais, que perguntam muito. Kardec faz o seguinte questionamento: que se deve pensar do significado atribuído aos sonhos? Porque muitas pessoas dizem, eu sonhei com isso. O que é que você acha que significa? E eu só posso dizer, não sei. E por que eu digo isso? Olha a resposta que os espíritos dão. Não sou nem José, que interpretou os sonhos do faraó e por conta disso ele se tornou governador do Egito, onde ele previu 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, onde acumulou, e depois 7 anos de escassez. E naqueles 7 anos de escassez, o Egito conseguiu tanto se sustentar como vender muitos alimentos para povos da redondeza, porque estava em escassez geral. Então, olha a resposta que os espíritos dão a Kardec. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de mão. Ou seja, sonhou isso, representa isso. Sonhou aquilo, representa aquilo. Nananina, não. Nada disso. É um absurdo crer que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Ou seja, fazer essa correlação. Não é assim que funciona. Continuam eles dizendo, frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Às vezes o meu sonho pode ser um sonho espiritual, atividades que eu esteja fazendo no mundo dos espíritos. Outras vezes podem ser preocupações que eu tenho do meu dia a dia, questões psicológicas, podem também. Continuam eles. São também, como nós dissemos antes, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou então uma visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporte. Então, às vezes, Deus pode me permitir uma antevisão, ou seja, um déjà vu, a seguir cenas do próximo capítulo, né? Eu posso ter essa antevisão de algo, mas eu não tenho uma associação, uma correlação, porque aquilo ainda não aconteceu. Mas é tão interessante que quando acontece, na maioria das vezes, eu tenho o seguinte sentimento: eu já vivi isso, eu já passei por isso, eu já vi essa pessoa vestido com essa roupa, ou esta sequência de acontecimentos. É um nome que nós temos na literatura, não espírita, mas na literatura chamada de déjà vu, em francês. Ou seja, eu já vivi ou eu já vi isso. Olha que interessante. Outra coisa também, eu posso ser transportado para um local que eu desconheço, tá certo? Muitas vezes esse local é de meu interesse, e neste local eu vejo o que está acontecendo lá. Continuam eles. Não se contam por muitos casos de pessoas que num sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a eles está acontecendo, como forma de alertar. Às vezes parentes ainda vivos, encarnados, às vezes parentes já desencarnados, mortos na matéria,
Que são essas aparições senão as almas ou espíritos de tais pessoas que se comunicam com estas pessoas que eles estimam? Que às vezes vêm para avisar. E algumas pessoas relatam isso. Olha, interessante, a noite passada eu tive um sonho que eu fiquei impressionado, né? A pessoa fala assim: eu sonhei com meu avô que já partiu, e foi um sonho tão real. Ele me falou disso, disso, ele me alertou sobre isso. Olha que interessante isso. É possível? Claro. Nós estamos em intercâmbio e eu, durante o sono, o meu espírito está mais liberto. Não totalmente, mas mais liberto. E por isso eu posso ter experiências extracorpóreas. São estados de emancipação da alma que Kardec deu esse nome. Continuando ainda na 404, os espíritos falam assim: quando você tem certeza de que o que você viu realmente se deu, ou seja, você teve o déjà vu, eu já vivi isso, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou da ocorrência, porque é como se estivesse passando as cenas do próximo capítulo, passando um trailer de um vídeo, de um filme, de uma experiência. Tigrão, que é isso, meu jovem? Vem cá, vem. Por que você está latindo? Fique calmo. Fazer ao vivo tem disso, né? Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Sobretudo no que observar se não passava pela mente em vigília, ou seja, quando eu não estava acordado. Então são experiências. É muito interessante isso. É muito rico essas possibilidades, estas oportunidades de experiência extracorpóreas, que às vezes nós não entendemos e queremos resposta para tudo. Na 405, Kardec faz a seguinte pergunta: acontece com frequência de se ver em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirmam. O que eu devo atribuir a isso? Ou seja, outro dia uma pessoa me procurou e estava desesperada porque uma parente que tinha uns sonhos que se concretizavam, sim, às vezes não, sonhou que a sua filha ia falecer. Ela ficou desesperada, claro, quem não fica assim transtornado tendo a notícia de que uma pessoa querida sua vai morrer, né, na matéria. Quem não fica assim desesperado? E aí, olha que interessante. Então, eu vou repetir a pergunta, olha a história que eu contei, e depois eu digo o que eu comentei com essa mãe. Acontece com frequência de verem-se em sonho, isso é na 405, verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento e que, afinal, não se confirmam. O que é que eu posso atribuir a isso? Olha a resposta. Pode acontecer que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, que foi ao seu encontro. Então, às vezes, é o meu desejo íntimo do subconsciente. Mas outras vezes são antevisões que eu tenho de fatos que podem acontecer. Mas também podem não acontecer. Por que isso, amigo? Porque todos nós, como espíritos, temos livre-arbítrio. Isso é um ponto. Eu posso fazer algo ou deixar de fazer. Outro aspecto que tem é a influência que os espíritos têm em nossas vidas. Pode muito bem algo que eu esteja fazendo e por conta do que eu estou fazendo não é saudável, pode gerar uma consequência desagradável. Eu, no meu livre-arbítrio, posso mudar o rumo, mas também eu sou sugerido, eu sou influenciado. Um espírito protetor, ele pode dizer, colocar em meu pensamento: Aníbal, preste atenção, pense mais em sua vida, edifique mais, deixe de fazer coisas que não são agradáveis. Ele não vai ser explícito e nem contundente, mas ele vai me sugerir. E eu posso perceber, captar esse pensamento sutil, julgando que é meu, e com esse pensamento decidir mudar o rumo da minha vida. E por isso não acontece. Nunca um espírito protetor vai segurar na minha mão para me obrigar a fazer algo ou obrigar a deixar de fazer algo. Ele vai sugerir, ele vai aconselhar, cabendo a mim a decisão final.
dar ouvidos ou não. Tá certo? Então, a resposta que eles dizem: pode acontecer que tal pressentimento venha a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que ele desejava e foi ao seu encontro. Então, às vezes, são coisas que eu quero, mas não tenho coragem de fazer ou de assumir, pelo medo de enfrentar o desafio de que não dê certo. Então, às vezes, meu espírito está querendo uma coisa. Outro dia eu vi algo muito interessante. Há situações na vida em que eu me deparo com que escolha tomar. E fico, às vezes, entre dois caminhos, entre três caminhos. Qual a melhor escolha, mais sensata, mais prudente, melhor? E aí eu vi uma pessoa dizer o seguinte: vamos dizer que tem dois caminhos. Você vai jogar uma moeda. Cara, eu faço isso. Coroa, eu faço isso outro. E na hora que você joga, você vai pensar no que você está desejando que dê. Porque é isso que o seu coração e o seu pensamento deseja fazer. Então vá por ele, porque nesse momento a gente não titubeia. Continuam os espíritos na resposta da 405. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma, ou seja, o espírito encarnado, ele está mais ou menos sob a influência da matéria. Não está, certo? Ele está mais liberto. E, por conseguinte, ele não está liberto completamente, ou seja, ele está alguma coisa presa. Então, ele não está totalmente liberto das suas ideias terrenas. Daí resulta que as suas preocupações do dia a dia, do cotidiano, podem dar-se ao que se vê na aparência do que se deseja ou do que se teme. Justamente o que eu falei aqui há pouco. Às vezes eu quero algo, mas não decido ou não faço por receio, por dúvida, por não saber se é a melhor situação. Mas em espírito, eu mais liberto, o meu espírito vai pender, vai tendencionar, vai para aonde eu gostaria que realmente acontecesse. Olha só a pergunta da 406. Aqui eu estou com amigos estimados que há muito tempo não vejo, Paulo Chinelati, minha amiga querida Mônica também Mendes, né? Sei que ela está em Minas, Paulo estava por Minas, não sei se ele ainda se encontra lá. São pessoas que a gente tem apreço, lidamos na lida da doutrina espírita por muito tempo aqui em Fortaleza, quem gosto muito. Na questão 406, olha o que é que Kardec pergunta. Quando em sonho eu vejo pessoas vivas, ou seja, encarnadas, muito conhecida minha, a fazerem atos que absolutamente elas nem cogitam. Não é isso puro efeito da imaginação? Olha, o irmão Paulo está em Minas, em Lima Duarte, e acredito que a Mônica também, Mônica Mendes, está em Minas também. Então, olha que pergunta interessante, e a resposta que os espíritos dão é algo fantástico. Ou seja, eu conheço uma pessoa e no sonho, eu sonho com ela, durante o sono eu sonho com ela, e ela está fazendo algo que ela não faz em vida quando está acordada. Isso seria a minha imaginação? E olha a resposta que eles dão. Que é que eu sei a esse respeito dessa pessoa? Os espíritos dessas pessoas vêm nos visitar como o meu vai visitá-las. Então elas vêm a mim como eu também estou indo a elas, sem que eu saiba o que elas pensam. O que é que eles querem dizer com isso? É que às vezes a minha vida é de um jeito, mas em pensamento o meu espírito gostaria que fosse de outro jeito. Positivamente ou até negativamente. Eu posso gostar de fazer coisas que eu não tenho coragem de fazer acordado. Na minha vida material cotidiana. Mas em espírito, eu faço.
Em espírito, eu estou fazendo o que mais eu quero e porventura eu posso não fazer quando acordar. Então, essa resposta é interessante. Eu me lembro de uma reunião mediúnica que eu participei, onde é uma família, marido e mulher separados, eles tinham muitos filhos, e uma parte dos filhos morava com o pai, outra parte com a mãe. E ela pediu uma reunião mediúnica, ela mostrou a situação, porque estava muito desarmonizado o lar do pai junto com os filhos que moravam com ele. E ela, preocupada com a situação, relatou e foi pedido uma reunião mediúnica. Essa reunião mediúnica ficou na sala em que eu trabalho junto ao grupo mediúnico que na época eu dirigia. Meus irmãos, a reunião todinha girou em torno de um tribunal da Inquisição, onde o pai era o juiz, que dava a sentença, um outro filho era o carrasco, lá do calabouço, o outro era o executor da sentença, o outro maltratava e por aí ia. E os espíritos que sofriam ou que sofreram nas mãos desta família, deste pai e filhos, o ódio que eles tinham, o desejo de vingança era tamanho que faziam toda uma desarmonia. Todos os atendimentos, com exceção de um, foi nessa ordem. Espíritos fazendo mais confusão, espíritos ajudando-os a sacrificarem outras vidas. Mas veio um que revelou a história e sugeriu que eles, antes de dormirem, se preparassem para o bem, pudessem fazer orações que ajudassem a levá-los para locais melhores, leituras que edificassem, fazer o evangelho no lar, procurar trabalhar a reforma íntima. Então, esta pergunta ela é fantástica e a resposta mais surpreendente, porque Kardec está dizendo o seguinte, Kardec perguntou o seguinte, eu sonhei com uma pessoa que é muito próxima a mim, e o sonho não tem nada a ver com essa pessoa. Ela estava fazendo coisas que eu nem imaginava, boas ou não. E a resposta que os espíritos deram foi, o que é que eu sei a respeito dessa pessoa? Às vezes eu só estou vendo a ponta do iceberg. O que é que está no subconsciente? O que é que está no inconsciente? Ou até no consciente, mas aquela pessoa não tem coragem de demonstrar, de se expor. Ou de mostrar a tenacidade dela, de mostrar o quanto ela é boa, o quanto ela pode fazer o bem, mas ela tem limitações, às vezes é tímida, né? Mas em espírito ela está liberta. E aí os espíritos complementaram dizendo, os espíritos dessas pessoas vêm visitar o meu, como o meu vai visitar o delas. E sem que eu saiba sempre o que é que elas pensam. Eu achei fantástico. A gente sempre está escolhendo uma ou outra pergunta e trechos também das perguntas. Na 407, Kardec faz a seguinte pergunta. É preciso um sono completo para a emancipação do espírito, para que ele se liberte, tenha sono, sonhos ou saia por aí? É preciso ele estar deitado na cama, ter um sono completo, roncar, sono REM, sono profundo para que ele possa se libertar? E a resposta que eles dão é mais ainda impressionante. Não, não precisa de um sono completo. Basta que os sentidos entrem no torpor, no adormecimento, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. É como se fosse um pássaro, que a porta da gaiola está aberta e ele sai, depois ele volta. Não precisa ele estar em sono completo. Isso é tão interessante que, às vezes, novamente, né, tem pessoas que dão uma pescadinha, um sono, e ele diz que foi um sono tão pesado, às vezes 10 minutos, 20 minutos, que ele sonhou. E não foi tão longo. Às vezes até menos. Há situações em reuniões mediúnicas em que nós nos deparamos com assistidos que estão no Evangelho, assistindo o Evangelho, participando do Evangelho de uma reunião mediúnica para ele ou ela, e
Se a espiritualidade sente a necessidade que aquele espírito precisa vir para se comunicar, para se expressar e para ouvir alguma orientação, aquela pessoa às vezes adormece 1 minuto. E nesse 1 minuto de adormecimento, às vezes são 5, 10 minutos de conversa. Porque o tempo no plano material não tem a mesma correlação do tempo no plano espiritual. Então, às vezes, o cara deu uma pequena cochilada, uma pequena pescada e muita coisa pode acontecer. Então, não precisa que ele tenha um sono completo para que ele se emancipe, para que ele se desdobre. Desde que haja prostração das forças vitais, ou seja, um relaxamento, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o seu corpo. Algumas pessoas que estão acamadas, em hospitais, fracas, debilitadas por doença ou por idade, muitas vezes estão acordadas, mas o seu espírito está mais frouxo, mais desdobrado, e ele vê visitas que chegaram até ele, visitas de parentes, de amigos que foram lá, às vezes de pessoas ainda vivas que, embora não esteja presente em corpo, mas pela preocupação, às vezes está orando, e aí ele vê aquela pessoa no seu quarto. A Yane comenta o seguinte: quando eu tive pré-eclâmpsia, eu adormeci uns minutinhos e sonhei lendo um livro de eclâmpsia e de fato estava iniciando a ter isso. Pode ser uma emancipação? Pode. Pode ser uma antevisão que a gente falou, inclusive, Anne, na pergunta 403 e 404, tá? É interessante isso, que eu posso ter antevisões, na 404 principalmente, dá uma olhada depois. A Mônica fala assim: em palestras no centro, dou umas pescadas estranhas, porque sou uma pessoa que dorme muito pouco. É interessante, Mônica, porque às vezes, nessa pescada, o meu espírito pode estar sendo usado para alguma atividade, para algum trabalho, para auxiliar ou para melhor aprender. Né? É interessante isso. Continuam eles. Assim, aqui já é Kardec comentando, assim se explica que imagens idênticas que vemos em sonho, vejamos estando apenas meio dormindo. Então, eu posso, estando um pouco dormindo, também ter visões ou pequenos sonhos de quando eu estou dormindo de forma profunda. A Mônica confirma exatamente. Na 408, eu vou parar por aqui, tá? Já são 5h28, sempre de 5 a 5h30. Eu fiquei 2 semanas sem fazer, né? Ou não está podendo, mas a gente está encerrando. Aqueles que chegaram depois ou estão chegando agora, fica tranquilo que esse material fica salvo aqui no Instagram, e eu normalmente, raramente dá problema, eu coloco também lá no YouTube, no @AnibalAlbuquerque, e levo também o vídeo para o Spotify, no Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Eu estou fazendo atualmente vídeos curtos também, quase que diariamente, de 1 minuto até 3 minutos no máximo, procurando abordar doutrina espírita para todos, para aqueles que estão chegando, para aqueles que não são e têm perguntas, preconceitos, às vezes pessoas que falam mal da doutrina. Já tem aí mais de 1 mês que eu estou trazendo conteúdos desta ordem, estão lá no meu Instagram, vídeos curtos mesmo lá em Rios, como também no YouTube. Se você ainda não conheceu esse conteúdo, fica o convite para que você assista. Se foi útil, se gostar, curte, se inscreve no canal. Se você julgar que há outras pessoas que podem gostar do conteúdo, compartilha, né? É uma forma da gente levar a doutrina a mais e mais pessoas, tá bom? Desejo uma semana abençoada. Fica com Deus. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Amém, amém.